Fala galera! O ano começou de maneira nada promissora para o terror, tanto que duas produções lançadas em janeiro estão nesta lista. Felizmente, a partir do segundo semestre, o nível de qualidade deu uma melhorada, mas ainda assim, algumas porcarias me fizeram sangrar pelos olhos. Prepare-se para conhecer os 7 piores filmes de terror de 2024. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Eu assisti aproximadamente uns 200 filmes de terror e suspense este ano. E mesmo com este número considerável, tenho certeza que deixei passar algumas pérolas, produções merecedoras de estarem em meu ranking. Então, se aquele longa-metragem carniça que lhe fez passar raiva não aparecer aqui, por favor, coloque o nome dele no campo de comentários, ok? Inaugurando a lista na 7ª colocação, Mergulho Noturno, Night Swim, mais uma produção descartável da Blumhouse. Foi-se o tempo em que ostentar o selo da Blumhouse era sinônimo de qualidade. O estúdio se rendeu ao esquemão mainstream e a prioridade agora é investir em terror de shopping center, obras voltadas para o grande público, sobretudo adolescentes e jovens adultos que não são necessariamente fãs de terror. E foi justamente esse público que comprou a ideia ridícula de uma piscina assombrada, garantindo ao filme uma boa bilheteria de 55 milhões de dólares mundialmente. A trama acompanha uma família que se muda para uma casa nova, onde foi construída essa esta maldita piscina. Dentro dela, um ex-jogador de beisebol que sofre de uma doença degenerativa vê sua saúde melhorar substancialmente. O que o sujeito não imagina é que isso é uma artimanha de uma força maligna que evidentemente vai cobrar caro, não só dele, mas também de sua família, por essa fisioterapia sobrenatural. Confesso que o primeiro ato até que é envolvente, mas do segundo ato em diante é um Ctrl-C, Ctrl-V de outras produções de terror, com direito a muitos jumpscares e efeitos visuais meia-boca. Isso sem falar no plot twist pra lá de decepcionante. Não se deixe enganar pelo nome do James Wan estampando as peças publicitárias. Mergulho Noturno é um banho de água fria. Assim como o Mergulho Noturno, A Bruxa dos Mortos, Baghead, era originalmente um curta-metragem. Alguém achou que esticá-lo seria uma boa ideia e o resultado é um entediante e vergonhoso terror sobrenatural. Após a morte de seu pai ausente, a jovem Iris descobre que herdou um pub alemão decadente num bairro decadente de Berlim, com uma criatura igualmente decadente morando no porão. A tal bruxa do título, que tem a capacidade de se transformar em alguém que já morreu. Esperta que só, Iris vê nos poderes de Baghead a oportunidade de ganhar um dinheirinho fácil. Cobrar 2.000 euros de pessoas enlutadas por 2 minutos de bate-papo com algum falecido. Óbvio que essa empreitada vai dar merda. Baghead tinha um potencial do caramba, mas os seus realizadores não souberam aumentar a história do curta de modo que ela funcionasse como um longa-metragem. Uma situação muito parecida com a que ocorre em Night Swim. O primeiro ato, cativante, começa bem, construindo a tensão aos poucos, porém, do segundo ato em diante, tudo desanda. O ritmo do filme se torna irregular, os personagens passam a tomar atitudes extremamente burras, acima, inclusive, do grau de burrice que é permitido dentro do gênero. Os efeitos visuais também se revelam uma porcaria e tome-lhe jumpscares previsíveis. Haja saco para aturar essa bruxa dos mortos. Na quinta posição, Imaginário, Brinquedo Diabólico, Imaginary, outra produção esquecível da Blumhouse. Não há nada aqui
que você já não tenha visto melhor desenvolvido em outros filmes de terror. Imaginário pegou emprestado ideias, elementos de Poltergeist, Insidious, Sobrenatural, Annabelle, entre outros longas-metragens sobre amigos infantis imaginários, e jogou tudo dentro do liquidificador. O resultado é uma mistura insossa, sem originalidade, com jumpscares de montão e clichês a rodo. A trama acompanha Jessica, uma escritora de livros infantis, que ao lado do marido e das duas enteadas, volta a morar na casa da sua infância. Ao explorar a residência, a pequena Alice, uma das meninas, encontra no porão um ursinho de pelúcia abandonado e resolve adotá-lo. O tal urso, chamado Choney, é na verdade uma entidade maligna que passa a influenciar negativamente a garota. Quando uma psicóloga é chamada, Jessica descobre que aquele inocente brinquedo é o portal para terríveis lembranças do seu passado. Filme sem graça, cansativo e nada assustador. Faltou imaginação. A intenção de se fazer o remake de O Corvo, The Crow, vinha circulando por Hollywood há cerca de 15 anos. Vários diretores e atores tops chegaram a ser considerados para o projeto, que não foi adiante por conta dos riscos envolvidos. Ora, o original de 1994 é o grande legado do Brandon Lee, que morreu tragicamente durante as filmagens e meio que se tornou sinônimo do personagem. No entanto, a Pressman Film, detentora dos direitos de O Corvo, resolveu pagar para ver. E o resultado é esta bomba fedorenta, mega fracasso de bilheteria. A trama é praticamente a mesma do original, com alguns desdobramentos desnecessários, diga-se de passagem. Bill Skarsgård interpreta Eric Draven, que ao lado da namorada Shelley é brutalmente assassinado por uma gangue. Porém, ele recebe uma segunda chance, é ressuscitado por um corvo místico que lhe concede poderes sobrenaturais para que ele possa executar sua vingança. Temos aqui um projeto sem alma, sem brilho, repleto de diálogos bregas, contradições narrativas, feito sem qualquer comprometimento com a graphic novel do James O'Barr e muito menos com o filme de 1994. Praticamente um pastiche do cult estrelado por Brandon Lee. Quase nada se salva em O Tarô da Morte, o terceiro colocado da lista. Esse slasher sobrenatural é um amontoado de clichês, uma patuscada enorme, que não respeita nem mesmo as regras estabelecidas por ele. 7 amigos se reúnem em uma mansão para comemorar o aniversário de um deles e, depois que a birita acaba, decidem vasculhar o porão em busca de algo para beber. Encontram dentro de uma caixinha um baralho de tarô e uma das garotas do grupo, que não entende porra nenhuma de tarologia, decide sair lendo o futuro de todos eles. Futuros trágicos, evidentemente. Acontece que o baralho é amaldiçoado e as figuras desenhadas nas cartas, o mago, o eremita, o louco, o enforcado, ganharão vida e virão eliminá-los um a um. Espécie de premonição da segunda divisão, o maior problema de O Tarô da Morte é que ele foi feito, escrito e dirigido por 2 cineastas que não acreditam em astrologia. Se esses caras acreditassem, antes de rodar o longa-metragem, teriam procurado um especialista no assunto e esse cidadão ou cidadã diria para eles que o resultado aqui seria uma grande porcaria. Previsível do início ao fim, O Tarô da Morte é o slasher mais limpinho que eu já tive o desprazer de assistir. Rolam muitas mortes, mas pouquíssimo sangue. No segundo lugar do pódio, Os Estranhos Capítulo 1, remake de The Strangers, Os Estranhos de 2008, um dos melhores longas-metragens sobre home invasion já realizados. Não satisfeitos em quibar o original,
os produtores desta nova versão resolveram investir numa trilogia, acredite. O trailer do segundo filme, que estreia em 2025, já foi até divulgado. Este aqui é uma réplica do primeiro e os outros serão desdobramentos da história, que teve o seu final alterado para que isso fosse possível. Durante uma viagem, o casal decide parar numa pequena cidade para almoçar e depois que o carro deles apresenta um problema mecânico, os jovens são forçados a pernoitar em um Airbnb isolado, uma cabana na floresta. Tarde da noite, alguém bate à porta e a partir daí os dois passam a ser perseguidos e aterrorizados por um sinistro trio de mascarados. Se você já assistiu Os Estranhos de 2008 e lembra bem dele, esta nova versão será uma experiência pra lá de cansativa. E olha que são apenas 90 minutos de duração. Visto que tudo de memorável do original foi reencenado ipsilíteres neste capítulo 1, o que sobra é um slasher genérico, uma cópia descarada e preguiçosa. Na primeira colocação, O Exorcismo, The Exorcism, um dos piores filmes, quiçá o pior filme da carreira do Russell Crowe e de 2024, na minha opinião. A intenção aqui era explorar as histórias e lendas de bastidores de O Exorcista, de que algo sobrenatural rondava o set do clássico setentista, e isso, de certa forma, acabou afetando as filmagens e a vida de alguns atores envolvidos. A brincadeira metalinguística tinha potencial, mas seus realizadores enfiaram os pés pelas mãos. Russell Crowe interpreta Anthony Miller, um ator que já viveu dias melhores e, depois de um hiato problemático onde ele se envolveu com álcool e drogas, está de volta, recuperado, determinado a retomar sua carreira. Ao ser convidado para protagonizar um filme de terror, Miller passa a apresentar um comportamento estranho e agressivo. Todos acreditam que ele está de volta aos vícios do passado, mas na verdade o sujeito foi possuído por uma força demoníaca. Pense num filme ruim pra cacete. Pensou? Agora acelera. Assim é O Exorcismo, uma obra que, ao ficar na corda bamba, incapaz de decidir se quer ser um thriller assustador ou uma paródia autorreferencial, entrega como resultado uma tragédia de proporções bíblicas. Passe longe, muito longe, desse Pazuzu dos pobres. Ué, Getro, cadê Ursinho Pooh Sangue e Mel 2? Eu sei que você assistiu, tem vídeo sobre ele no canal, por que não entrou na lista? Então, assim como em 2023, resolvi deixar de fora do meu ranking essas produções oportunistas. Em 2024, além de Pooh 2, tivemos uma versão ridícula de Cinderela e um filme horroroso do Mickey assassino. Se eu começar a dar espaço a esses slashers de fundo de quintal, não vai demorar para eles dominarem completamente as minhas listas de piores do ano. Aí não, né? Na minha régua, que é rígida, esses destruidores de infância estão entregando resultados abaixo de zero, na minha opinião, evidentemente. Quando eles começarem a oferecer algo minimamente superior a zero, quem sabe aí algum ou alguns deles apareçam aqui, ok? Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!